Muita gente conhece o CIE, seja como estudante, estagiário ou empregador, mas pouca gente sabe como funciona o Centro de Integração Empresa-Escola. E para falar disso, estamos aqui hoje com o seu CEO, Humberto Casagrande, a quem eu conheço há muito tempo, tanto tempo que eu nem ouso falar o número. E eu vou começar a perguntar aqui para o Casagrande o seguinte: eu sei que antes de entrar no CIE, você foi conselheiro e passou muito tempo no mercado financeiro. Mas antes de assumir essa posição, você tirou um sabático. E toda vez que vem alguém aqui conversar com a gente e fez um sabático, eu sempre faço essa pergunta: quais foram as lições que você tirou desse período longe do escritório? Olha, foi uma experiência maravilhosa. Eu fiquei na Itália durante um ano. Então, a primeira coisa, eu fiz um curso de italiano e consegui aprender uma nova língua. Já foi uma experiência muito importante. A outra experiência é você refletir um pouco mais sobre o que você fez e o que você vai poder fazer, mas sem estar num ambiente de pressão. Assim. Então, tranquilamente, eu consegui fazer uma reflexão dos meus 35 anos de mercado financeiro. E então consegui agora projetar nessa nova missão para o CIE, depois de 35 anos, um pouco dessa experiência, corrigindo alguns equívocos, colocando ideias novas e principalmente também podendo entender esse mundo novo que nós estamos vivendo. É um mundo de grandes transformações, muito maiores até do que a gente pensa que sabe. O mundo está mudando diariamente. E eu acho que para a gente se manter atualizado, cabeça aberta e tal, um programa sabático como esse ajuda. Eu, depois de uma certa idade, botei uma mochila nas costas e ia para a escola todo dia, estudar italiano, das 8 ao meio-dia. À tarde tinha que fazer tarefa, todas essas coisas, e vivendo o ambiente lá dos restaurantes, os vinhos. Então, foi um ensinamento muito legal. Uma volta às origens da sua família também, né? Exato, minha família, meu avô emigrou para o Brasil no início dos anos 1900, vindo da Itália, então foi uma oportunidade de eu fazer o caminho inverso dele e viver um pouco o país de origem da família. E chegando aqui em São Paulo, você foi convidado a assumir um empreendimento como o CE, que é muito grande e pouca gente tem noção desse tamanho. Então, você poderia falar para a gente como é que ele funciona, os números envolvidos na operação? Claro, o CIE é dirigido por um conselho de voluntários. Eu fiz parte desse conselho durante 14 anos e abaixo desse conselho, então, existe uma diretoria executiva. Então, eu, como conselheiro, fui convidado a assumir como CEO. Nós somos 2.600 colaboradores, atendemos 300 mil jovens em todo o Brasil e temos quase 200 unidades espalhadas por todo o país. São 200 consultores que fazem 1.300 visitas por dia para empresas, órgãos públicos. Então, se é uma coisa bastante grandiosa. Para você ter uma ideia, todos os estagiários do Supremo Tribunal Federal, do STJ, da Prefeitura, da Nestlé, do Santander, do Itaú, são nossos estagiários. Então, tem um espectro muito grande de clientes, são 35 mil empresas que utilizam os serviços do CIE, 3 mil instituições de ensino e esses 300 mil jovens. E o que nos angustia um pouco agora é que, apesar de atendermos 300 mil jovens, nós temos 3 milhões na fila. Ou seja, 1.800.000 jovens querem fazer estágio e não tem vaga, e 1.200.000 querem fazer o programa do aprendiz e não tem vaga. São jovens que estão com muita vontade de trabalhar, de se desenvolver, e então a gente está buscando parcerias com o setor privado e aproveitando oportunidades como essa que você nos dá agora, de falar um pouco para as empresas e para o grande público os serviços que o CIE oferece e essa parceria do bem. Vamos dizer, a gente trabalha com uma agenda do bem que pode ajudar esse que eu reputo o maior problema do Brasil hoje, que é dar oportunidade para os jovens. Né? O índice de desemprego nos jovens de 14 a 27 anos, vamos dizer, é de 26%, praticamente o dobro
do índice de desemprego da população brasileira. Então, nós vamos, inclusive, levar um programa de trabalho aos candidatos à presidência da República, já estamos contactando, e buscar alternativas para ajudar os jovens, porque acreditamos que se você não trabalhar nessa base, dificilmente você vai ter um projeto de transformação do país. Como é que foi o crescimento desses últimos anos do CIE, comparando com essas 35 mil empresas e esses 2 mil colaboradores com o passado? Como é que foi essa expansão? Nós temos tido uma taxa de crescimento anual importante, da ordem de 4% a 5%, todo ano um crescimento físico. Esse semestre, felizmente, nós tivemos a semana passada uma entrevista coletiva e tivemos satisfação de divulgar um crescimento de 13,6% semestre contra semestre. Quer dizer, o primeiro semestre de 18 contra o primeiro semestre de 17. E temos crescido a taxas importantes, mas, como disse, ainda insuficientes. No CIE nós temos basicamente 2 produtos, vamos dizer assim. Um é o menor aprendiz e o outro é o estágio. No aprendiz, trabalha-se com uma coisa regulamentada, que são as cotas. É uma lei que foi criada em 2000, que estabelece que as empresas, dependendo do número de empregados que tem, ela deverá contratar um determinado número de aprendizes. Então, isso aí faz com que a gente tenha os aprendizes por cotas. E os estagiários, que é o outro segmento, esse é livre. Quer dizer, as empresas que querem um estagiário vão até lá e recrutam esse estagiário. Então, no segmento dos estagiários, nós temos crescido mais forte. Já dos aprendizes, dependemos da situação econômica, porque os dados do CAGER mostram ali quantos empregados com carteira assinada tem no Brasil. Então, o programa do aprendiz tem uma correlação direta com a carteira assinada e o CAGER, enquanto que os aprendizes livre. Mas, de qualquer forma, em ambos os segmentos, nós temos crescido aí de 5% a 10% anualmente. E como fazer para diminuir esse déficit de estágios e de menores aprendizes? No curto prazo, quantas empresas você acha que consegue sensibilizar para reduzir esse déficit? Olha, a gente tem uma meta lá de dobrar o CIE nos próximos 5 ou 6 anos em termos de vagas. Na questão do aprendiz, nós estamos sensibilizando as empresas de que contratar um aprendiz também é um bom negócio, porque formou-se um conceito de que a empresa já paga impostos, tem uma série de obrigações, e ainda se diz, bom, e além disso, ainda preciso contratar um aprendiz para cumprir a lei. Nós entendemos que esse aprendiz pode ajudar muito na empresa, porque a empresa contrata o aprendiz com uns encargos sociais bem menores. A legislação permite que os encargos, fundo de garantia, todas as coisas sejam bastante menores do que os normais. Esse aprendiz tem muita disposição, muita garra, muita vontade, geralmente é um jovem de classe média baixa, que precisa trabalhar, precisa mostrar serviço. E nós estamos até desenvolvendo aí agora uma campanha publicitária com a Fundação Roberto Marinho, que é a nossa parceira no programa de aprendiz. A Fundação faz todo o conteúdo que é passado aos aprendizes. E o mote da campanha será, eu vim aprender, mas também posso ajudar. Tentando transmitir então isso, que o aprendiz é sim cota, é sim uma lei, mas também pode ser um bom negócio para a empresa que vai pegar uma mão de obra sem vícios, pode moldar dentro da sua cultura empresarial e fazer todas as coisas que necessita. Então, esse é o nosso caminho para aumentar o programa do aprendiz, Aloysio, porque hoje somente 35% das empresas cumprem a lei das cotas do aprendiz. As outras 65% preferem esperar uma eventual fiscalização, pagar multa, alguma coisa assim, e não cumprem a lei. Então, fazer alguma coisa nesse sentido. Se você pegar os dados do governo do CAGER, o Brasil deveria ter hoje pouco mais de 1 milhão de aprendizes no total. E nós só temos em torno de 370 mil no Brasil inteiro, não só o CIE, mas os outros agentes também. Então, a gente espera que as empresas vão se conscientizando, cumpram a lei e, ao mesmo tempo,
façam assim, achamos que tem vários benefícios. Você pode ter um balanço social mais robusto, fazer uma integração do jovem na sociedade e tal, e ao mesmo tempo ser um bom negócio. Porque a gente entende o lado do empresário. É muito difícil você ser um empreendedor, assumir os riscos, pagar os impostos, fazer todas essas coisas, e por isso que a gente está levando essa mensagem de que também é um bom negócio. Já no campo do estágio, fechando a resposta à sua pergunta, a gente entende que mais e mais empresas poderiam contratar estagiários. Nós temos uma gama de empresas que há 50 anos dão estágio, são tradicionais no mercado. E a gente está tentando levar a mensagem a outras empresas que também usem o estagiário como uma importante fonte também de mão de obra. O estagiário poderá ser testado antes de ser contratado. Nós divulgamos a semana passada, dos 220 mil estagiários que temos, 53% deles foram contratados pelas empresas nos últimos anos. Então, é um índice de contratação importante e esse número só não é maior porque alguns estagiários não querem ser contratados. Eles fazem o estágio e depois vão ter outras experiências. Se fossem todos que fossem convidados aceitassem, esse número seria coisa como 60%, 70%. Então, o índice de contratação é altíssimo, né? E isso é uma grande oportunidade. E achamos que as empresas pequenas também podem ter estagiários, as médias, as grandes. Então, temos também os estagiários do ensino médio, que não são universitários, mas podem também ser contratados para estágio. Então, existe uma gama de serviços muito grande e o CIE está procurando se modernizar, se preparar melhor para atender esse público.